Sejam bem-vindos, boa noite. Tô ligando aqui no Facebook também, para essa live ficar gravada. Boa noite a todos. Oi, Fabi, oi, mãe. Todos que estão chegando, Rita, Ariadne, Cássio. Oi, Cristina. São todos muito bem-vindos. Eu estou no Facebook também, mas eu vou acompanhar mais por aqui, pelo Instagram. Como vocês estão? Hoje eu trouxe esse tema, que eu considero um tema desafiador, que é algo que nós estamos sempre buscando aprender, né? Então é algo que a gente está sempre transitando. E eu quero contar um pouco assim de onde veio essa ideia. Então, enquanto as pessoas chegam, a gente vai conversando, vou contando um pouco para vocês assim dessa proposta, que na verdade ela veio quando eu lancei o workshop temático Tomando Decisões Assertivas. Então, quando eu lancei esse tema, eu percebi que existiam 3 grandes frentes da nossa vida que eram impactadas quando a gente precisava de tomar uma decisão. E que alguns emaranhamentos, algumas ligações sistêmicas que nós temos aí da nossa origem dificultavam ou facilitavam a nossa tomada de decisão. Então eu vi que esses 3 grandes eixos, né, esses 3 grandes frentes da nossa vida, era em relação ao trabalho, aos relacionamentos e à saúde. Então eu vi que assim, quando um dos 3 ou os 3 por algum motivo não está em equilíbrio, isso gera comprometimentos como um todo na nossa vida. Então as leis sistêmicas vêm aí trazendo clareza, luz, né, para esse trabalho, para esse olhar, vem trazendo uma forma da gente compreender melhor tudo isso que acontece na nossa vida, nessa área do trabalho, dos relacionamentos e da saúde. E hoje nós vamos focar nessa parte dos relacionamentos, né, em o que pode contribuir, o que pode facilitar para que a gente possa ter relacionamentos mais harmoniosos e em equilíbrio. Oi, Karina, tudo bem? Seja bem-vinda. Marcela, Luciene, Diomar, Cida, Laís, Carol, todos muito bem-vindos para essa noite, para essa oportunidade, para a gente conversar um pouco a respeito desse tema desafiador. E assim como todos os temas sistêmicos, não existem verdades absolutas, então o que eu vou falar aqui são estudos, são percepções, através do meu trabalho, através daquilo que eu tenho aprendido com pessoas também que estudam profundamente o tema, que se dedicam. Eu recentemente estou participando de 2 jornadas muito interessantes, que foi o que me motivou a falar deste tema, que é uma jornada ligada ao masculino e uma jornada ligada ao feminino. Então, com esse momento de cursos online, de grupos online, me possibilitou participar desses 2 trabalhos. Uma chama Jornada do Homem Inteiro para Mulheres, onde se estuda um livro que chama João de Ferro. E a outra é uma Jornada das Mulheres, Grupo das Lobas, onde se estuda o livro Mulheres que Correm com os Lobos, que é um trabalho de uma psicóloga junguiana, né? Então, esses 2 trabalhos foram que me motivaram a trabalhar este tema especificamente, porque eu vi que ele é a base dos relacionamentos, o masculino e o feminino.
Quando algo nos nossos relacionamentos afetivos, não, ou até relações profissionais e de amizade, qualquer tipo de relação onde envolve o outro, que não sejam só o meu pai e a minha mãe, aquela minha família de origem, mas aqueles vínculos que eu crio, que eu estabeleço com outras pessoas, a forma que eu me posiciono no mundo, eu vi que tem a ver com isso, com o masculino e o feminino que existe em nós. Porque todos nós temos os dois, né? Assim como o Jung, um psicólogo analítico, né, falou com tanta propriedade, que ele deu o nome de ânimo e ânimas, né? Ânimos e ânima. O ânimos, o masculino, que existe na mulher, e ânima, o feminino, que existe no homem. Então, mais do que falar de características, funções, porque aqui não é esse propósito da gente criar regras, porque somos, digamos assim, certos no nosso caminho, né? E somos pautados de acordo com a nossa história, mas que a gente possa ir tendo esse estudo. O meu convite é para estudarmos juntos. Então, fiquem à vontade para fazerem perguntas, para colocarem situações que você esteja querendo alguma mais clareza, algum esclarecimento, que assim a gente vai também trabalhando esse tema juntos, né, para que a gente possa se harmonizar com quem nós somos, porque isso tem a ver com olharmos para nós. É um exercício também de amor próprio, um exercício de reconhecimento da nossa origem, um exercício de sentir a nossa força, porque a gente transita entre masculino e feminino, né? Eu não sou só uma feminina porque eu vim como mulher, assim como um homem não é só masculino porque ele veio como homem. Existe a energia predominante, digamos assim, né? O instinto predominante. Mas nós temos e recebemos características e forças de ambos os lados. Então, é aprendendo a conviver com esses dois lados é que a gente se harmoniza, porque recebemos os dois. E para algumas situações, a gente se posiciona mais usando uma força e para outras situações outra. Boa noite, Heloísa, Carol, Cida, Costa, sejam bem-vindas para essa oportunidade. Oi, Miriam, bem-vinda. Ângela. Tô só introduzindo aqui, começando o tema, explicando de onde surgiu essa minha ideia, né? Porque as pessoas devem estar pensando, nossa, mas a Aline tá falando tá lá, mentora de carreira, e de repente ela vem com um tema de feminino e masculino, né? E parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Porque na minha experiência também com as mentorias, o que eu tenho percebido é que quase todos os processos a gente precisa de deixar pelo menos um encontro, tem que ter um capítulo desse processo de mentoria para que a gente possa olhar para os relacionamentos, para que a gente possa aprender a se relacionar, porque tudo isso tem a ver com a terceira lei sistêmica, que é dentro das ordens do amor, das leis da vida, que é a lei do equilíbrio, a lei das trocas. Então, estamos todos falando desta lei do equilíbrio, estamos nesse momento olhando para essa perspectiva. Então, vamos lá, né, começar a falar desse tema com liberdade, né, e com respeito à história de cada um. Então, de onde começa, né, essa questão do masculino e do feminino? Essa história começa na nossa origem, nos nossos pais, porque a mulher aprende a ser mulher com a sua mãe. E quando ela está conectada com a sua mãe, ela está conectada com a fonte do seu feminino. E a fonte do seu feminino é a sua mãe grande. Agora, quantas de nós olhamos para nossa mãe e não vemos ela como grande,
ou temos algumas objeções em relação a características, comportamentos, histórias, por que ela aceitou tal situação, ou porque ela conviveu com certos, fez determinadas escolhas, ou porque ela age do jeito que ela age, porque ela pensa do jeito que ela pensa. Então, e daí já começa a nossa trajetória, nós mulheres, com esse feminino. E assim como também acontecem com os homens em relação ao pai. Os homens aprendem a ser homem com o pai. E com o pai que é grande, com o pai que é forte. Mas quantos homens também tiveram histórias onde olharam para os seus pais e não o encontraram? Ou não puderam sentir essa força do pai, ou tiveram julgamentos porque o pai era muito agressivo, porque o pai era violento, porque o pai não era aberto, próximo, carinhoso. Porque a gente tem alguns tabus aí, algumas regras, né, que nós criamos, crenças, de que a mãe é o carinho, o pai é o distanciamento. E nesse livro do João de Ferro, né, ele conta essa trajetória dos meninos, na verdade ele começa falando da Revolução Industrial, onde os pais tiveram que ir para as fábricas e os filhos homens ficaram com as mães em casa. Não só os homens, mas as filhas mulheres também. Mas para as mulheres seria mais fácil porque esse era a força que ela precisava mesmo, as filhas mulheres. Mas os homens, os meninos estavam crescendo com esse pai que sai, esse pai que fica fora, esse pai que só chega em casa à noite. Esse pai que chega em casa à noite, que jeito? Cansado, indisponível, estressado, preocupado, porque nessa visão os filhos começaram a olhar para esse pai com uma função de ser provedor. E aí começou uma grande distorção. Então, esse facilitador de constelação, que é o Paulo Pimon, do IP Roxo, ele fala, né, que nós vivemos numa sociedade matriarcal, né, que é uma sociedade formada por mulheres. Vocês concordam, discordam, já pensaram sobre isso? Estou fazendo alguma contextualização histórica aqui, para que a gente possa ir se aprofundando nesse masculino e feminino, que não é simplesmente assim, a mulher é doce, sexo frágil, e o homem é o desbravador. A gente não ir para o senso comum, para que a gente possa ir fazendo um estudo mais profundo de onde foi que começou tudo isso. Oi, Valéria, Flávia, Lilian, Soraya, Marla, Paulinha, bem-vindas. Muito bom ter vocês aqui. Estou aqui começando a falar um pouco desse tema. Então, nesse livro João de Ferro, não é um livro que eu já estudei ele tudo, né? Tô começando. Nossa, eu tenho ouvido que a sociedade é patriarcal. Sim, porque você é mulher. Nós mulheres temos. Aí começam essas brigas, né? Não, a sociedade é patriarcal, as mulheres não têm vez. Foi aí que entrou as mulheres também a partir dessa revolução industrial. Dizendo, né, vamos ganhar o nosso espaço, vamos ter a nossa luta. E aí elas foram pro extremo, que é se distanciar do seu lado flexível. Porque aí, para ser uma sociedade matriarcal, o que as mulheres precisam de ser? Fortes, duras, preparadas para a guerra. Que guerra, né? Que guerra é essa? Será que ela realmente existe?
Mas aí nós começamos a essas guerras internas. Porque a mulher que é naturalmente, na sua constituição do interno, ela foi para o externo. E o homem que é naturalmente do externo, de ir para o mundo, é o caçador. Ele chegava em casa e ele ia para o interno, porque ele não tinha como acessar e trazer e levar esse externo para os filhos. E aí começou essa história toda, né? Que a gente vive hoje, que a gente não sabe reconhecer o masculino e o feminino que tem em nós, a gente não sabe o que é uma característica de um, o que é característica de outro. E aí veio esse conhecimento sistêmico que traz assim um bálsamo para a alma, né? Para que a gente possa ir encaixando as pecinhas do nosso próprio quebra-cabeça e não só do social, não só do coletivo, mas daquilo que é nosso, da nossa história, daquilo que faz sentido para nós. Porque aí os nossos pais viveram todo esse contexto, nossa família, nossos antepassados. E assim gerou até chegar nós. Um dia um homem e uma mulher se uniram. Então, uma das bases do relacionamento de casal, oi Fábio, bem-vindo, é que o homem encontre uma mulher e gerem uma vida, né? Então, que um precise do outro. E aí gerou a vida que somos nós, estamos aqui, né? E aí começam os nossos desafios. Então, se eu, mulher, vou lá e olho para minha mãe e falo, não, essa mãe não me serve, essa mãe não me agrada, o que eu faço? Aí o Hellinger definiu como esferas, né? Existe a esfera materna, a esfera feminina, a esfera masculina, a esfera do pai. E aí eu nesse julgamento, porque às vezes para uma filha é difícil ver um sofrimento da mãe, assim como para um filho é difícil ver um sofrimento do pai, eu escolho ficar na esfera do meu pai. E aí eu viro um tratorzinho ambulante, né? Que é a mulher rígida, a mulher dura, a mulher que não consegue, que dá certo em muitas coisas, que eu uso essa energia para o mundo, para fora. Eu consigo fazer coisas para fora. Eu consigo fazer coisas, muitas coisas. Eu me torno razão, objetividade. Mas eu me torno dura e rígida. E assim acontece também com o homem que não consegue olhar para esse pai com respeito, com admiração, por N coisas, porque ele ficou com a mãe, e às vezes essa mãe tem críticas em relação àquele homem, e esses filhos escutam essas críticas, esses filhos sentem essas críticas, e aí ele não se apropria do masculino dele. E aí ele começa a ir para a energia do passivo. Ele se torna um homem passivo, ingênuo, insensível. Sem ação. Então, nesses estudos, o que tem se observado é que essa energia do homem é da ação, da razão, da proatividade, da objetividade, da força. E a energia da mulher feminina é da receptividade, da criatividade, sermos maleáveis, da gentileza, da delicadeza, do cuidado, do mundo interno e do homem do mundo externo. Aí houve até uma pergunta hoje aí que eu deixei uma caixinha de perguntas no Stories. E aí perguntaram, mas como é que eu sei qual que tá mais adoecido em mim?
né? E aí eu coloquei, falei, quem está mais distante de você no seu coração? O seu pai ou a sua mãe? Qual é a história que te incomoda mais? Geralmente é por aí que a gente vê. Quem está se identificando aí quando eu tô falando? Ainda não citei muitos exemplos. Tô aqui nas reflexões. Mas como é que tá sendo para vocês? Cida, você colocou uma carinha de assustada aí? O que que aconteceu? Sejam bem-vindos, quem tá chegando agora. Oi, Marla, você tá se identificando aí? Qual parte? Me contem aí, qual parte que vocês estão se identificando? Eu, filhinha do papai. Isso, Roselúcia, vou falar disso agora, né? E aí, nós nos tornamos, nós que ficamos na esfera masculina, que é o que o Jung chama de ânimos, então a gente potencializa o nosso ânimos. Tratorzinho. Eu sempre lutei para não ficar igual à mãe. Isso. E aí o que acontece? A gente vai se apropria do ânimos que o Jung chamou, que é o masculino na mulher. Isso se torna grande dentro de nós. E aí o que acontece? Mulher apropriada do ânimos, né? Cheia de energia masculina, não pode descansar. Maternidade, ó, suada. Empreendimentos a todo vapor. Tratorzinho, vocês estão gostando do tratorzinho, né? É porque eu tô falando de mim, né? Eu entendo bem. Eu fui fazer essa jornada para eu me equilibrar, porque durante muito tempo me vi tratorzinho nessa esfera do pai. Sou igual a minha mãe no gênero. Aí, ó, temos um homem que está filhinho da mamãe. Então, temos aqui já filhinhas do papai e filhinhos da mamãe. Então, vamos lá, filhinhas da mamãe. Me descreveu agora. Gente, estamos juntos, né? Faz parte do universo feminino também se expor, porque dos pontos difíceis do masculino é a vergonha, é lidar com a vergonha. Já para a mulher, no entanto, as mulheres elas falam do seu mundo interno, dos seus problemas, se identificando umas com as outras, né? Quando a gente se identifica mais com o pai, significa que ficamos mais dura. Não é que a gente fica mais dura, Elaine, eu dei um exemplo, porque assim, a energia masculina, ela é mais rígida. A energia feminina é mais flexível. É só a gente observar o próprio corpo. O corpo da mulher, para ela conseguir gerar um filho, o que ela precisa de ter? Elasticidade. Se o nosso corpo não virasse uma molinha para criar uma barriga, não ia nem nascer um filho. Então, é do corpo da mulher ser mais flexível. Né? A gente tem essa rigidez às vezes. Não é dureza, é rigidez. Assim, é a gente... ficar mais, digamos assim, realista com as coisas, com um olhar também menos alegre, menos amoroso, não que os homens não sejam amorosos, mas menos doce. A gente é menos flexível, a gente é menos maleável. Então, as filhinhas do papai, somos todas filhinhas do papai, filhinhas da mamãe, assim como os homens são filhinhos do papai e filhinhos da mamãe. Mas a mulher que fica mais na esfera do pai, o que acontece, né? Ela é aquela que toma iniciativa, às vezes é a que paga as contas da casa, às vezes é... Opa! Tive um acidente aqui, caiu meu celular. Ela é a que não descansa, a que tá sempre preocupada em cuidar das coisas, da casa, do mundo, dos filhos. É a que tem muitas características assim externas, o mundo externo. Essa de não descansar, ela é muito forte. A gente não se permite. Acho que precisa ser mais flexível, talvez assim conseguiria uma gestação. Bingo!
Porque a mulher que fica na esfera do pai é mais difícil mesmo ela abrir o corpo dela para gerar um filho, porque para gerar um filho a gente aprende a ser mãe com a nossa mãe. A gente aprende as coisas das mulheres com outras mulheres. E mesmo que a gente tenha mulheres que a gente confie, que a gente admire, é no nosso sistema que está as dores e também as soluções, as liberações, as libertações. Assim como para os homens que são os filhinhos da mamãe, eles não conseguem se relacionar como homens com as mulheres. Então, existe, o Bert Hellinger fala assim, são os Dom Juans, né? São os conquistadores, mas eles não se entregam, eles não confiam na mulher. Por quê? Porque quando nós somos pequenos, o primeiro homem da filha é o pai, e a primeira mulher do filho é a mãe. Isso Freud falou sobre isso há muito tempo atrás, mas isso também vem sendo trabalhado na linha sistêmica, não como Freud associa tão profundamente o que ele traz, mas como um ciclo natural da vida, né? Nós temos uma tendência pelo sexo oposto, então nós olhamos para esses nossos familiares e nos vinculamos a eles, aos nossas primeiras relações. Deixa eu ver aqui. A passividade foi um grande problema, tanto na vida afetiva quanto profissional. Hoje está um pouco mais fácil, sim, porque o homem é ativo, a energia masculina ele é da ação, da razão, é o que a gente chama de assim, a força agressiva. Não quer dizer que é violenta, as pessoas confundem isso. Agressividade é violência. Não, não é. Agressividade é a ação. E a mulher é da passividade, a receptividade, é os braços abertos, é o receber, o acolher. E aí, qual que é o caminho, né, para que o homem acesse a força masculina dele? Gente, peraí, que meu suporte não tá pregando direito aqui. E eu tô tendo problema, vou pôr em outro lugar, pronto. Como que o homem faz para acessar essa força masculina? Se reconciliando com seu pai, com os homens que o antecederam, olhando nos olhos do pai, reconhecendo a grandeza dele. Mas eu não convivi com meu pai, eu não reconheci o meu pai, ele não me assumiu, ele não fez parte da minha vida. Então, como que eu faço isso? Eu olho no espelho e vejo o meu pai que está em mim, porque nós somos 50% do nosso pai, 50% da nossa mãe. Está tudo em nós. E a mulher? A mulher olha para essa fonte, que é a mãe. Vou ler mais algumas perguntas aqui e vou falando. Eu me separei igual a mãe, porque sem saber fiz igual a ela, não tive paciência com o marido. Por quê? Que aí o que acontece? Por que eu trouxe esse assunto para falar de relacionamento de casal? Porque aí o filhinho da mamãe se encontra com a filhinha do papai. Vai dar certo, gente? Não. Qual a chance? Pequena. Só se ambos fizerem esse movimento de dar um passinho para trás e reconhecerem as suas origens. Por quê? Porque vai dar um descompasso. A mulher quer empreender, quer fazer, é o tratorzinho. E o homem tá lá passivo. O tratorzinho passa em cima do homem passivo, ou o passivo não aguenta o ritmo do tratorzinho. E aí o que acontece? Não é possível viver em harmonia. E nós buscamos relacionamentos para termos vínculos, para sermos felizes, para vivermos leves, para fazermos essa construção juntos. Porque uma das leis que tem no casal, no relacionamento de casal, é a equivalência. Então, a filhinha do papai com o filhinho da mamãe não existe equivalência, porque eles vão buscando algo no outro que lhe falta. E a equivalência significa que os dois têm o mesmo valor, o mesmo tamanho, a mesma medida.
Aqui não tem hierarquia. Eu posso entender que minha mãe já vem de um padrão de estar na esfera do homem, porque ela sempre teve que dar conta de tudo, que meu pai era o fraco. Hoje eu vejo as mulheres da minha família repetindo esse padrão. Se eu venho de um padrão onde a minha mãe me ensinou a olhar para os homens fracos, que tipo de homens que eu vou encontrar? Fracos ou que eu julgue que são fracos. Tem esse ponto, porque as filhinhas do papai são julgadoras, avaliativas, críticas, duras nas palavras, nas avaliações. A gente levanta muitas bandeiras, porque homem jamais vai fazer isso comigo. Quem nunca? Hashtag quem nunca, né? Então, quando nós estamos repetindo padrões, significa que nós temos um julgamento aí a ser curado, a ser tratado, a ser deixado para trás. Eu vivo para trabalhar e me preocupar com tudo sempre bem organizado, então não me dou o direito de relaxar. Isso, Cris. E aí, para a gente engravidar e gestar, nosso corpo tem que estar bem relaxado. Tem que estar bem maleável, bem flexível, para que a gente possa ser receptora. Porque aí vamos lá, né? Vamos falar dos órgãos agora. O espermatozoide é o ativo e o nosso óvulo é o receptivo. Se eu estou no movimento contrário, meu óvulo não vai fazer movimento para encontrar o espermatozoide. E se o espermatozoide está no movimento passivo, ele não vai fazer movimento para chegar no óvulo. Entenderam como isso é assim grande? Isso não é pequeno, isso é grande. Oi, Regina. Isso, Roseluci. Critica, fala o que pensa, mas fala o que pensa com o quê? Com agressividade. E agressividade é uma energia do homem. A gente vai lá e fica agressivo. A gente fica com o dedinho. Mas quem que a gente está querendo sacudir? Aí a Soraya está perguntando, como fazer para mudar esse julgamento? Parar de querer que a mãe seja diferente. Parar de querer que o pai seja diferente. Olhar para esse homem e para essa mulher imperfeitos, para que você possa ser imperfeita também, como mulher, o homem como homem. Porque tem mais uma outra característica forte de quando nós não estamos no nosso devido lugar, né? Na nossa recebendo o que precisamos para seguir as coisas, a gente se torna expositivas. Então Hellinger fala assim que relacionamento de casal não se expõe, porque se paga um preço quando se expõe um relacionamento a dois. A intimidade de um casal não se expõe. Então sabe quando fala assim, não, meu marido é fraco, ou fala, não, minha mulher dá conta não. Quando a gente faz esse tipo de exposição, ainda mais com cunho, teor sexual, a gente paga um preço por isso. Sim, quando a gente tá um furacão no trabalho, é porque a gente tá com muita energia masculina, mas tem hora que nós precisamos. Então, por exemplo, eu trabalho numa empresa que são 4 sócios homens, eu presto consultoria, um público predominantemente masculino. Pensa se eu chegar lá sem ter meu pai nas costas. Entendeu? Lá eu preciso de usar a energia masculina que vem do meu pai, para que eu possa ser empreendedora, para que eu possa enfrentar os desafios. Porque se eu chegar lá com muita doçura e gentileza, ninguém vai nem me ouvir. Agora, quando eu estou em casa, na educação dos meus filhos,
Aí eu sou a mãe. Eu sou aquela que o pai vai falar bravo com o filho e eu vou olhar e vou falar, vem cá no colinho da mamãe. Então nós precisamos de saber o lugar que nós precisamos de usar essa energia que nós recebemos, porque nós temos os dois, masculino e feminino. Só que para isso precisamos de dar uns tapas nesses dedinhos que fica aí colocando julgamentos e olhar para a dor dessas mulheres e desses homens e para a história que os antecederam. Porque se a mãe foi permissiva, ou se ela foi ausente, ou se ela em algum momento esteve adoecida, foi porque ela teve uma história antes. Assim como se o pai foi ausente, foi violento, distante, é porque também houve uma história que o antecedeu. Às vezes a gente não precisa de ir nem muito longe, não. Na hora que a gente chega nos pais deles, a gente já, assim, desmorona. A gente já não daria conta de metade das coisas que eles tiveram que enfrentar dos pais deles. Ausência, violência de todo tipo, verbal, física, emocional, falta de estrutura. Então, os filhinhos do papai, as filhinhas do papai e os filhinhos da mamãe precisam de crescer. Porque senão nós ficamos como eternos crianças. Crianças não fazem uma avaliação real das coisas. Crianças fazem uma avaliação tendenciosa. Como abordar essas questões com o outro pacificamente? Ótima pergunta, Cássio. Primeiro, eu preciso de me apropriar do lugar que eu vou falar. Então, se eu quero falar com o meu... Vou falar de mim, aí vocês usam como cada um dentro da sua realidade. Se eu quero falar com meu marido sobre as coisas da casa, se eu for lá com o meu masculino bravo, ele vai me ouvir? Não. Então eu preciso de me apropriar da minha energia feminina. Então eu vou com a minha energia feminina e eu falo enquanto mulher. Eu falo o que eu preciso enquanto mulher, enquanto esposa. Enquanto esposa, tem hora que eu me sinto carente, eu brinquei com ele, falei, eu preciso de romantismo, o dia dos namorados tá chegando, você mandava flores, cadê as flores? Agora eu tenho que escolher o presente, mandar o link, mastigar e tal. Brinquei com ele, né? Mas eu preciso de comunicar aquilo que eu preciso. Mas do meu lugar de mulher. Então, quando eu vou falar com o meu marido, com quem que eu preciso estar nas minhas costas? Igual eu dei o exemplo para vocês de quando eu tô lá na empresa, com empresa predominantemente masculino, público, eu coloco meu pai nas costas. Quando eu vou falar com meu marido, eu tenho que colocar minha mãe. Mas a minha mãe não comunicava com meu pai direito. Como é que eu faço, então? Eu vou lá e falo assim, dentro de mim, mamãe, por favor, me abençoe se eu fizer um pouquinho diferente. Se o meu caminho for um pouquinho diferente do seu. Um pouquinho mais leve que o seu. E aí eu acesso essa brandura dentro de mim. Eu acesso essa pacificação. Eu acesso esse movimento de gentileza, de doçura. E aí eu posso ir lá falar do meu lugar. O que eu estou vendo, sentindo. Sem o dedinho. Que se eu for com o dedinho, o que eu vou acessar? A filhinha do papai e o filhinho da mamãe. Que estão na energia infantil. São as nossas crianças ali que viram coisas na infância e que não concordaram e tomaram algumas decisões.
Valéria, tô me identificando nos dois lados. Bagunçou? Não, a gente transita mesmo, né? Nos dois lados mesmo. Isso é importante e natural. Existe, assim, o movimento da menina, mulher, e o movimento do menino, homem, né? Essa transição. Então, a menina, ela começa na esfera da mãe, ela vai para a esfera do pai e ela retorna para a esfera da mãe. O menino, ele vai para a esfera da mãe, vai para a esfera do pai e fica na esfera do pai. Para quê? Para se tornar um homem, para se tornar, e a mulher para se tornar uma mulher. Então, em alguns momentos temos que usar uma energia ou outra, conforme eu falei, nós temos as duas. Mas a nossa predominância, qual que é? A minha é mulher, então é a energia feminina. Eu posso acessar a energia masculina com respeito. Assim como o homem pode acessar a energia feminina com respeito. E eu não estou falando aqui, gente, de escolhas sexuais, de sexualidade, não é isso. Eu estou falando da nossa natureza. Quando eu converso, sempre aflora o masculino. Isso, porque é essa que está forte em você. Né? Então, geralmente, nessas situações de conflito de casal, aflora aquilo que está forte em nós. Não é aquilo que precisa, às vezes, de ser curado. Então, primeiro eu curo a mim, para depois eu querer ou imaginar que o outro precisa de uma cura. Mas é muito mais fácil a gente olhar e falar assim: ah, meu marido tá na energia feminina. Eu sou o homem da casa. Quando a gente fala isso, a gente se coloca num lugar de arrogância e não de equivalência. Porque assim, eu vi o que está acontecendo com você, mas qual o movimento que eu fiz para entrar nesse processo de cura, de equilibrar a minha própria energia, equilibrar essas polaridades dentro de mim? Então eu cheguei num ponto assim, né? Fui fazer essas jornadas aí, masculino e feminino. E quando eu estou na jornada do feminino, gente, eu só choro ouvindo as histórias. Né? Às vezes eu chego, tem clientes mesmo que eu tenho vontade de colocar no colo. Né? Por quê? Porque eu tô acessando esse feminino em mim. E quando tem hora que eu tenho que ir pro mundo, eu tô numa fase muito empreendedora. A criatividade é feminina, é fertilidade, né? Então as ideias que eu tenho vêm do meu feminino, mas para eu fazer, para eu ir lá abrir uma empresa, divulgar minha marca, negociar salário, eu preciso de ter acessar essa energia masculina. Então o que eu pergunto para vocês é: como vocês estão olhando para os pais que vocês têm? Esses pais que estão aí dentro de vocês? Onde foi que desequilibrou? Onde foi que separou na sua história? Porque a origem do feminino e masculino é neles. Eles são os primeiros. É deles que surgiu a vida, é deles que surgiu essa esfera masculina e feminina. Porque aí, senão eu vou pro relacionamento de casal querendo amor incondicional, que o meu marido cuide de mim assim em tudo. Isso não é amor de casal. Isso é exigência de filha para pai. Papai, faça minhas vontades. Papai me ama incondicionalmente. Sinto que fiquei muito no masculino desde que meu pai morreu. O luto também nos deixa um tempo na energia masculina. Ou, né, no caso feminino, estou falando do seu caso, né? O luto nos faz isso. Oi, Valquíria. Nos deixa um tempo ali, mas nós precisamos de despedir, que é fazer o caminho de volta. Qual que é o caminho de volta? Voltar para a mãe, reconhecer essa mãe, que é a nossa fonte.
Aos 13 anos perdi o pai e fiquei muito dura. Ou seja, às vezes a gente leva uma vida para quebrar essa rigidez de nós. E aí agora com as mulheres, muitas estão dando seus relatos aqui, né? Homens, se vocês estiverem aí, se manifestem. Essa é até uma característica, né? Essa comunicação ativa é masculina, né? E aí a gente olha para essa mãe, como ela é. E aí quando tem uma frase do Hellinger muito bonita, né? Que fala: quem se alegra com a mãe se alegra com a vida. A energia feminina, estar no nosso lugar, é uma energia de alegria. A gente até se emociona quando a gente sente. Isso aí, Cássio, se manifeste. E aí nessa energia de se alegrar com a mãe, a gente se alegra com tudo que há. E aí a gente pode se abrir para um relacionamento, para o outro chegar. E aí o homem chegando mesmo, porque faz parte da energia dele ter esse movimento ativo. Então, assim, não sei se está fazendo sentido para vocês, né? Assim, conforme eu falei, são estudos, são percepções. Tem aproximadamente 12 anos que eu estudo constelação, que eu estudo psicologia, e é isso que eu tenho observado e que tem feito sentido para mim. Machismo e feminismo são os extremos das coisas. São os gritos de liberdade. Mas precisa de grito? Eu me emociono bastante ao entrar em contato com a energia masculina do pai. Ótimo, Cássio. Porque homem também é sensibilidade. Homem também chora. A energia do pai também é de acolhimento. Pai também acolhe. Isso faz parte da paternidade. Sabe por que você se emociona, Cássio? Porque você se sente potente quando você entra em contato com a energia masculina do seu pai. Você se sente apropriado, né? As mulheres gostam de usar o termo empoderados. É como se você tivesse empoderado do seu pai, empoderado da sua energia. E isso é emocionante, gente. É libertador. Oi, Aline. Para conseguir olhar para os meus pais, na verdade, foi um longo processo. Foram camadas e camadas de dores e histórias para hoje eu estar conseguindo me sentir leve e em paz com eles. Sim, porque aí quando a gente chega nessa paz, Karina, aí nós usamos aquilo que é necessário. Igual eu falei, ora o pai nas costas, ora a mãe nas costas, né? E assim a gente vai caminhando. Faz uma jornada para nós. Ai, não sei se eu tô pronta ainda não, né? Tem que caminhar mais um pouquinho. Mas quando eu estiver bem alinhadinha, que às vezes eu topo. Fazendo total sentido. Que bom, Paula, Ariadne, Soraya. Carol, li que para curar nosso sagrado masculino, primeiramente devemos curar nosso sagrado feminino, independente de sermos homens ou mulheres. Desta forma, a balança naturalmente se reequilibra. É assim, pode ser, né? Tô deixando isso pensando um pouquinho sobre isso. Pode ser, porque tudo começa com a mãe, né? A origem da vida. E aí, a partir dali, se o homem consegue fazer esse rompimento com a mãe e ir no movimento até o pai, sim, ele chega no sagrado masculino dele. E assim como nós também, se rompemos com a mãe, podemos ir até o nosso pai, despedir do nosso pai e falar: papai, eu sou só a sua filhinha e essa é a mulher certa para você, e eu volto para minha mãe, eu realmente entro em contato com esse sagrado feminino, né? Que é sagrado mesmo, independente dos rituais que hoje as pessoas sentem necessidade de fazer para ter essa conexão.
É sagrado estar no nosso lugar, é sagrado ter as nossas polaridades em harmonia. Eu sinto que minha criatividade vem do meu pai. Ele tocava violão, era um artista. A sua criatividade vem da sua mãe. A sua ação de fazer as coisas talvez venha do seu pai. Mas olha só como é que a gente vai tendo percepções às vezes distorcidas, né? Provavelmente a sua criatividade venha da sua mãe. Porque a mãe é essa que cria, que gera, que fecunda, da fertilidade. Então as ideias, né? Essas ideias que brotam. Mas a força para agir, para fazer, vem aí desse masculino. Bom, foi o que me veio, tá, Fabi? Examine, avalie se faz sentido na sua história. Gente, o tempo passa muito rápido, né? Nem percebi que faltam já 7 minutos. Então, vamos lá fazer uma meditação, uma visualização. Eu quero também deixar um convite para vocês para o workshop que eu vou fazer online domingo, próximo domingo, dia 14, das 15 às 18 horas. É uma experiência que está sendo bem legal de fazer workshops de constelação vivencial online. Oi, Caio. E lá a gente faz muitas vivências. Esse é o tema desta vez. Quais são as decisões que eu estou precisando de tomar? Às vezes eu estou precisando de tomar a decisão de tirar esses julgamentos que eu fiz em relação à minha mãe. Às vezes eu estou precisando de tomar a decisão de deixar para trás as mágoas que eu tenho com meu pai, as broncas que eu tenho em relação aos meus pais. Às vezes eu estou precisando de tomar uma decisão em relação ao meu relacionamento afetivo que eu estou no momento. Então, é um workshop que a gente trabalha vivencialmente. Quem participou do primeiro, que aconteceu em maio, foi bem especial. Uma experiência nova para mim também, mas uma oportunidade, né, da gente vivenciar. Então lá eu faço muitas meditações, alguns exercícios, sempre tem alguma novidade aí, né? Conversamos mais sobre o tema. Então são todos bem-vindos. Assim que acabar essa live eu vou fazer um sorteio de 2 vagas, então quem comentou lá na foto oficial está concorrendo. E quem não participou do sorteio e tem interesse em saber mais do workshop, pode me procurar. A Patrícia, né? Grata pela sua presença. A Cida, elas estavam lá. A gente fez constelação e foi bem bonito ver como o campo agiu. Vale muito. Grata pelo seu feedback, viu, Patrícia? E pela sua entrega no workshop. Então, gente, vamos fechar os olhos aí um pouquinho, só um minutinho, para a gente equilibrar essas polaridades dentro de nós. Respirem fundo. E agora você vai sentir tudo isso que nós conversamos aqui, né? Respirem fundo, olhem para o seu pai do seu lado direito e olhem para sua mãe do seu lado esquerdo. E digam apenas assim: agora eu reconheço. Agora eu reconheço que eu recebi de você. Papai, agora eu reconheço que eu recebi de você, mamãe. E inspire profundamente e fale: querida mamãe, querido papai. Obrigada, ou obrigado, pelo masculino e feminino que eu recebi de vocês. Muito obrigada. E inspire profundamente e observe o seu corpo como fica. E inspire mais uma vez e observe mais um pouco como o seu corpo fica. Apenas com esse novo olhar.
Inspirem mais uma vez e voltem para o aqui e agora. Muitas informações, a gente precisa de sentir tudo isso. Para fazer sentido, vocês precisam de sair do campo das ideias e ir para o campo do coração, do sentir. Como vocês estão? Temos aí 3 minutinhos, se alguém quiser compartilhar mais alguma coisa. Como deem um ok se vocês estão bem. E aí eu vou encerrar essa live e vou abrir uma outra aqui, Corpo Leve e Feliz. Legal. Para fazer o sorteio, tá? Eu vou sortear 2 vagas para o workshop. E tem uma vaga também sendo divulgada lá no Negócios Locais UD, que é uma página da Gabi. Bem mais leve, bocejo, leve, grata por esse momento. Eu que sou grata a todos vocês por estarem aqui, por me acompanharem. Quem quiser saber do workshop, tem o link ali na bio do Instagram, para que vocês possam acessar tanto o grupo do WhatsApp, quanto o link para inscrição. Bem mais leve, me equilibrando nas minhas energias femininas e masculinas. Sim, é um processo, viu, gente? É uma jornada. Comecem a sua jornada. Comecem a sua jornada. Eu comecei a minha e está sendo libertador. Não tem outra palavra. E aí, quem sabe, eu volto aqui com esse tema, né? Tô com algumas novidades aí, vou trazer alguns convidados pra gente conversar também com esses convidados, mais a respeito desse tema de casal. Então, estamos aí, né, nas atividades, com leveza, com flexibilidade, seguindo esse feminino que tá em mim também. Obrigada a todos. Quem sentir que esse tema pode auxiliar alguém, compartilhem, curtam. Eu vou deixar aqui no IGTV e depois eu vou colocar lá no YouTube, tá? Beijo para todos, boa noite. Quem quiser participar do sorteio que comentou lá, eu vou abrir outra salinha aqui. Eu recomendo os trabalhos do Hiper Roxo, Jornada do Homem Inteiro para Mulheres. E tem o Jornada do Homem Inteiro para Homens. E o Grupo das Lobas, com a Sônia. Top, 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 top. Recomendo. Eles estão fazendo todos esses cursos online. Essa oportunidade única e imperdível. Beijo para todos. Eu volto aqui, tá? Se tiver mais alguma pergunta ou sensação, você pode entrar que eu atendo lá pela outra, porque aqui vai acabar cortando. Beijos, até daqui a pouco na próxima sala.